Olá investidores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a nossa quarta aula sobre ações. E se você chegou até aqui, você já sabe quais setores você deve evitar, quais são aqueles bons setores, chamados setores perenes, e você já sabe como analisar diversos fatores aí de qualquer ação que você queira. Na aula de hoje nós vamos nos aprofundar aqui em alguns gráficos, vamos dar uma olhada neles, ver o que eles significam. Você vai analisar aí o histórico de dividendos, o que é DataCom, data de pagamento, e claro, muito importante, como receber dividendo todos os meses, se esse é o seu foco. E é nesse momento aqui que nós nos encontramos. Hoje nós vamos aprender como receber dividendos, quais são os riscos de investir. Nós vamos fazer um investimento na prática. Olha só, nós vamos utilizar aqui o aplicativo do seu celular para a gente fazer um investimento. E você vai aprender, por fim, como acompanhar os seus investimentos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui tá tudo ótimo. Para quem não me conhece, eu sou o Rosalvo e nesse canal nós falamos de finanças e investimentos. Então se você é novo ou nova por aqui, já vou te convidar a deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Sem mais enrolação, vem direto para a tela aqui comigo. E nós já vamos começar falando sobre como receber dividendos todos os meses de ações. E para isso nós já vamos aqui direto para a página do Status Invest. A gente já vai procurar por uma ação aqui. Eu vou utilizar como exemplo a CEMIG, que foi a ação que na aula passada a gente viu que ela tem ótimos indicadores. Então nós vamos continuar aqui com ela exemplificando. Se a gente baixar aqui mais um pouquinho, a gente vai ver que essa empresa ela costuma pagar proventos aqui em junho e dezembro, que são essas datas aqui que estão preenchidas. Então a gente não consegue ter proventos delas aqui todos os meses durante o ano. Por isso que se a gente quiser receber dividendo todos os meses, a gente precisa complementar aqui com outras ações. Então nós investiríamos aqui, por exemplo, no Banco do Brasil, que paga outros meses. Vamos dar uma olhadinha? Se a gente for aqui no Banco do Brasil, a gente vai ver que ele costuma pagar em março, junho, setembro e dezembro. São os meses que ele paga com mais frequência. Então a gente poderia investir lá na CEMIG, investir aqui também no Banco do Brasil, investir em outra empresa que vai pagar aqui em janeiro, julho e outubro. Enfim, dessa forma nós conseguiríamos receber dividendo todos os meses. Mas como eu disse no início, existem algumas empresas que já pagam dividendos aí todos os meses, se esse vai ser o seu foco, como o Itaú Unibanco. Então você baixa aqui, olha, e você vê que todos os meses deles estão preenchidos aqui. Significa que eles pagam todos os meses. Então é assim que você consegue ver se uma ação paga dividendos mensalmente ou não. Agora voltando aqui para a CEMIG, a gente vai baixar mais um pouquinho e vai ver aqui o histórico de dividendos dela. Aqui está mostrando para a gente no ano de 2024 e 2025, mas a gente consegue ver aqui nos últimos 5 anos. A gente pode agrupar aqui por ano. E aí nos últimos 5 anos a gente consegue ver que ela foi uma boa pagadora de dividendos, mantendo aqui mais ou menos uma média entre 1,20 e um pouco mais aí de 1,50. Em 2025 ela já pagou aqui R$ 1,26, mas o ano ainda nem acabou, né? Então esse gráfico pode subir mais um pouquinho. Descendo mais um pouco, a gente consegue ver aqui essa tabela com algumas informações importantes. Por exemplo, aqui a gente vê tipo, DataCom, pagamento e valor. E o que são essas coisas? As ações podem distribuir seus proventos por meio de juros sobre capital próprio, dividendos ou bonificações. Os dividendos é quando a empresa distribui parte dos seus lucros entre os seus acionistas. Os juros sobre capital próprio também é uma forma da empresa distribuir os lucros, mas de uma forma contábil diferente. A diferença dos juros sobre capital próprio e dividendo basicamente é o imposto de renda. Nos dividendos eles são livres de imposto de renda, diferente dos juros sobre capital próprio. Mas você não precisa se preocupar com isso, porque quando esse juros sobre capital próprio cai na sua conta, ele já vem livre de imposto, porque é descontado diretamente na fonte. E as bonificações acontecem geralmente quando a empresa quer distribuir aí algumas ações entre os seus acionistas. Então, em vez de dinheiro, ela acaba aumentando aí a quantidade de ações que cada um dos seus acionistas tem. Essa última aqui não é tão comum de acontecer, mas os juros sobre capital próprio e os dividendos sim são bem comuns. O pagamento é a data que a empresa vai efetuar esse pagamento. Por exemplo, aqui ela já marcou que dia 30 de dezembro de 2026 ela vai pagar esses juros sobre capital próprio aqui no valor de 10 centavos. E quem vai receber esse pagamento aqui é justamente para isso que serve a DataCom. Vai receber esse pagamento quem tiver ações da CEMIG até essa data aqui, ó. Então, se você comprou ações da CEMIG até dia 29 de setembro de 2025, você vai receber
esse pagamento aqui no dia 30 de dezembro de 2026. A mesma coisa aqui, ó, se você tiver ações da CEMIG nessa data ou nessa data, você vai receber esses pagamentos aqui em uma data que ainda não foi definida. Então, quando eles definirem, essa data vem para cá. Então, descendo mais um pouquinho, a gente chega aqui no payout da CEMIG. A gente consegue ver esse gráfico aqui para os últimos 5 e para os últimos 10 anos. Mas, Rosalvo, o que é esse payout? O payout é a porcentagem do lucro que a empresa distribui entre os seus acionistas. Então, aqui no caso da CEMIG, a cada R$100 que ela lucra, ela distribui em média R$46. Pelo menos foi assim nos últimos 5 anos. Eu julgo o payout da CEMIG um bom payout, porque não está muito alto, e um payout muito alto não é muito interessante. Porque um payout muito grande significa que a empresa está distribuindo quase todo o seu lucro. O que significa aí que ela já não tem mais grandes projetos aí para investir o próprio lucro aí no crescimento da empresa. Então, no final das contas, empresas que têm grande payout, dificilmente você vai ver aí uma boa valorização nas cotas das ações. O ideal aí é um payout abaixo de 70%, 60%, porque significa que a empresa está fazendo bons pagamentos aos seus acionistas, mas também está reservando uma parte do lucro para crescer cada vez mais. Então, sobre o payout, é isso que você precisa saber. Descendo mais um pouquinho aqui, a gente vê mais algumas informações da CEMIG. O patrimônio líquido, a dívida bruta, a dívida líquida, inclusive pode acontecer algumas vezes de você pesquisar alguma ação e aqui nesses indicadores, essa dívida aqui está um tracinho e aí você fica perguntando, será que a empresa não tem dívida? E para confirmar você desce aqui até essas informações e você consegue checar aí qual o valor da dívida líquida da empresa. Por exemplo, se a gente pesquisar aqui o Banco do Brasil, a gente desce um pouquinho aqui e vê que a dívida líquida dele está zerada. Ó, a gente vê que está um tracinho aqui e a gente fica, será que essa empresa não tem dívida? E aí a gente desce um pouquinho e vai ver aqui realmente que a dívida líquida é zero. Isso porque empresas do setor de seguridade geralmente têm um caixa muito grande. E aí, novamente, descendo mais um pouco aqui, a gente consegue chegar aqui nesse gráfico de balanço patrimonial. A gente pode desmarcar todos aqui para ver apenas o patrimônio da empresa. Se esse patrimônio está crescendo, a gente consegue ver aqui nos últimos anos. Então, no caso da CEMIG, a gente consegue ver aqui que tem uma tendência de crescimento do patrimônio, e isso é importantíssimo. Então, ainda aqui no payout, se a gente desmarcar essa parte aqui, a gente consegue ver o lucro líquido da empresa. Da CEMIG, a gente consegue ver aqui que tem uma tendência de crescimento pelo menos até 2024. 2025, o ano ainda não acabou, esse gráfico aqui provavelmente vai aumentar mais. Mas é importante que esse lucro líquido da empresa aqui venha crescendo, né? A gente quer uma empresa que cresça a cada ano. Bom, nós já falamos aqui sobre os principais indicadores de gráficos da CEMIG e agora nós vamos investir na prática aqui pelo Nubank. Eu vou investir junto com você. Então, para isso, já entrei aqui na minha conta do Nubank. E aí, para você investir, você precisa clicar nesse ícone aqui do cifrão e clicar aqui em investir. Pronto, já aparecem várias opções de investimentos para você. Então, é só você procurar aqui ações brasileiras. Clica e aqui já aparecem algumas ações, mas nós vamos buscar, né? O código da CEMIG é CEMIG4. Pronto, a gente já consegue ver aqui ó, o preço unitário 10,77. A gente consegue ver o histórico dela aqui ó, nos últimos 5, 6 meses, 1 ano, 10 anos. A gente vê aqui ó, que ela só vem crescendo. Então a gente clica aqui em investir. O tipo de ordem, a gente pode investir aqui por valor de mercado ou pelo valor desejado. Se a gente clicar aqui em valor desejado, a gente consegue fazer uma proposta aqui. Por exemplo, está 10,77, eu vou dizer que eu quero pagar 10,75 em 5 ações. Só que se eu escolher essa opção aqui, a minha compra não vai ser automática. Ela vai demorar aí um pouco a ser liquidada e pode até não ser liquidada caso eu não consiga comprar ações por esse valor aqui, né? Então, hoje nós vamos comprar aqui pelo valor de mercado mesmo, que ela é liquidada na hora. Aí a gente escolhe aqui 5 ações, clica aqui em prosseguir. Pronto, já aparece o total, aparece aqui que eu estou investindo em 5 ações, a taxa da bolsa, que é de 2 centavos, e a reserva para execução de 55 centavos. Essa reserva aqui, ela é estornada depois da compra, e ela é só para segurar a sua compra, caso haja aí alguma variação no preço da ação. Então, só clicar em confirmar. Coloca sua senha. Preparando seu pedido. Pronto. Agora, é só você clicar aqui em ir para a minha carteira. Clica aqui no seu histórico. E já vai aparecer aqui, olha. Que você comprou 5 ações, o valor enviado
o preço por ação, taxa na bolsa e o Nubank não cobra taxa de corretagem. Pronto, a sua ação já está na sua carteira. Muito bem, e agora nós vamos falar dos riscos de investir. Se você assistiu todas as aulas até agora, você sabe que os riscos que você vai ter para investir são mínimos, porque você já sabe que todo o macete de como analisar uma ação, sabe que não deve escolher ações daqueles setores perigosos, sabe quais são os melhores setores para investir, enfim. Os seus riscos aqui já estão bem minimizados. Mas eu vou falar aqui de riscos que são comuns, principalmente para quem está começando a investir. E o primeiro risco é cair na tentação do foguete. O que é isso? É buscar por especulação. O que é especulação, Rosal? É você tentar adivinhar o que vai acontecer. Qual é a ação que amanhã vai subir 1000%? Essa ganância pode te levar à sua destruição, porque ela vai te levar a investir em empresas que não têm lucro, a empresas que não estão naqueles setores perenes que eu falei para vocês. Então, ninguém consegue adivinhar o que vai acontecer amanhã na bolsa. Nem os analistas mais experientes conseguem isso. E isso eu aprendi em 2 livros muito importantes para a minha educação financeira, que foi O Mais Importante para o Investidor, do Howard Marks, e também no livro do Décio Bazin, Faça Fortuna com Ações. São 2 livros que eu indico muito para quem está começando, eles são ótimos. E neles eu aprendi que não adianta você tentar especular, porque especulação não é investimento, é sorte. Na verdade é mais azar do que sorte. Nem os melhores analistas conseguem prever o que vai acontecer na bolsa de ações. Um exemplo foi as ações das americanas, que despencaram. E dias antes, vários analistas aí estavam apostando super nessas ações. Muitos analistas indicaram que as pessoas comprassem aquelas ações porque elas iam se valorizar super aí com o passar do tempo. Mas não foi o que aconteceu, Aconteceu aquele episódio de fraude e as ações das americanas despencaram. Isso só para provar que ninguém consegue prever o que vai acontecer na bolsa. Outro erro é pagar um preço de ouro por uma ação aí que vale prata ou bronze. Se a ação é boa, mas ela está num valor aí muito caro, significa que você já tem parte do seu lucro comprometido. Pagar bem é a metade da rentabilidade. Não adianta de nada você escolher a melhor empresa e pagar um valor caro por ela. O terceiro erro vai para aqueles empolgados e é muito comum, que é queimar a reserva de emergência. Se você não tem uma reserva de emergência, nem pense em investir na bolsa. Na verdade, a primeira coisa que você deve fazer é montar sua reserva de emergência. Obviamente que você pode fazer isso em paralelo com outros tipos de investimentos, mas focar a maior parte do seu esforço em montar sua reserva de emergência. Isso vai evitar que, se você passar por algum aperto financeiro, você tente vender as suas ações aí às pressas e acabe tendo prejuízo caso suas cotas forem desvalorizadas. Então, o dinheiro que você vai investir em ações é aquele dinheiro que você quer para o longo prazo. Médio e curto prazo não se investe em ações. Porque a gente sabe que a valorização das ações ela acontece com o passar do tempo. Foi o que a gente viu aqui analisando os gráficos de várias ações. E o quarto erro é esse efeito aqui de achar que a ação está barata. Empresas envolvidas em fraudes, golpes, enfim, elas veem o valor das suas cotas caírem muito. E aí algumas pessoas podem achar que essas cotas estão muito baratas e querem comprar. E aí você não pode cometer esse erro. Por isso que é importante que você estude a empresa antes de aportar o seu dinheiro. Você não quer ser sócio de uma empresa problemática, Se a empresa está quebrando, ela tem grandes chances de quebrar realmente. Dificilmente uma empresa que está quebrando consegue se recuperar. Então, se você encontrar empresas assim, fuja. Agora, nós vamos entrar aqui numa parte de acompanhamento dos seus investimentos. Como você vai ter controle da sua carteira de investimentos, a quantas ações você tem das ações, quando elas vão pagar dividendos. Enfim, para isso, existem 2 sites, que é o Investidor 10 e o Status Invest, que são os sites que eu recomendo. Sendo bem sincero aqui com vocês, eu gosto mais de analisar as ações aqui pelo Status Invest, como eu mostrei para vocês, mas o gerenciamento da minha carteira eu faço pelo Investidor 10. Eu acho que visualmente ela me parece aí melhor. Já tem vídeo aqui no canal onde eu falo como gerenciar sua carteira pelo Investidor 10. Eu vou deixar o link aqui na descrição e vai aparecer o card aqui para você também. Eu vou fazer aqui um apanhado bem rápido aqui pelo Investidor 10, que para mim é a melhor plataforma. E isso nem é propaganda, viu? Então para isso você vai criar sua conta. Eu já tenho uma conta aqui. E você vai clicar em carteira. Aqui vai aparecer as carteiras que eu tenho, mas como eu quero exemplificar para vocês, eu vou aqui adicionar nova carteira. Vou colocar aqui canal, exemplo canal. E aí aqui já vai aparecer uma opção para você integrar com a B3, porque quando você compra investimentos, faz investimentos em ações, fundos imobiliários, renda fixa, enfim, investimentos brasileiros, esses seus dados ficam lá na B3, no site da B3. Então você pode integrar o Investidor 10 com a B3, que aí faz automaticamente essa atualização aqui. Ele puxa os seus dados da B3 e você pode lançar aqui manualmente. Hoje eu vou mostrar para vocês como lançar manualmente. Então é só você clicar aqui o tipo de investimento que você fez. Nesse caso nós compramos ações. Qual o ativo? Nós compramos ações da CEMIG. Então você escreve aqui o código dela, da CEMIG 4.
A quantidade, nós compramos 5. E o valor estava R$ 10,77. Outro custo, você pode colocar aqui aquele 0,02 centavos aqui, que é a taxa da B3. E aí você adiciona lançamento. Pronto, você pode fazer novos lançamentos aqui conforme você vai investindo. Então tem fundos de investimentos, fundos imobiliários, criptomoedas, REITs, BDRs, estoques, ETFs, enfim, uma infinidade aqui para você. E a mesma coisa. Agora, se você for vender algum ativo, você clica aqui em venda da mesma forma, seleciona ações, digamos que você tenha vendido 2 cotas. Aí você coloca aqui o valor da cota que você vendeu e coloca aqui adicionar lançamento, que ele já vai fazer essa venda automaticamente. Lembrando que essas plataformas aqui, como o Status Invest, Investidor 10, são apenas de gerenciamento de carteira, tá? Você não consegue comprar ativos por aqui, você não consegue comprar e nem vender. Então, o investimento de fato é como a gente fez aqui pelo celular, pelo Nubank. E aqui você só vai conseguir gerenciar a sua carteira. Como é que você acessa a sua carteira na B3? Enfim, você pesquisa aqui B3 no Google, clica nesse primeiro site, pronto, você clica aqui ó, em área do investidor. Como eu já tenho uma conta, é só eu colocar o meu CPF aqui, mas você, no caso, se ainda não tiver, é só clicar aqui em primeiro acesso. Pronto, aqui a B3 ela já vai te mostrar a tua carteira só com investimentos nacionais. Então, se você investir em ETFs internacionais, em criptomoedas, não aparece aqui. Por isso que é bom você acompanhar sua carteira por esses sites de Investidor 10, Status Invest, porque ele mostra a todos os seus investimentos, inclusive os internacionais. Mas aqui é uma ótima forma para você acompanhar os seus investimentos nacionais, tá? Eu só queria mostrar aqui como você faz login e como você analisa. Então aqui aparece a sua carteira, onde você investe, a porcentagem de cada um. Você tem acesso aos extratos, como foram, quando e quais foram as suas últimas compras. O relatório de proventos aqui, quando você recebeu, quanto você recebeu. Enfim, gente, a aula de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que ela tenha sido proveitosa e que você tenha conseguido entender o que eu quis explicar para você. E eu tenho certeza que com essas aulas você já consegue fazer investimentos na prática. Então, eu vou te pedir uma ajuda super importante aqui pro canal. Vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E compartilhar esse vídeo com algum amigo que você acha que vai interessar. Fazendo isso, você apoia o canal e o YouTube vai entender que esse vídeo é importante e vai indicar ele para mais pessoas. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre preço teto, preço justo, que eu falei aqui algumas vezes, né, das ações estarem caras ou estarem baratas, mas como é que você sabe disso? É por meio desses indicadores, preço teto e preço justo. Vou trazer planilhas aqui também para você analisar, enfim, vai ser um vídeo bem bacana. Muito obrigado por ter me acompanhado até o final desse vídeo e até o próximo. Tchau!